Semana do Meio Ambiente. Legislativo destaca a importância de refletir sobre o tema. O Brasil é um dos que mais perde animais que são exportados quando não são mortos, por pessoas que vêm aqui. Aprovado o projeto de lei que prevê a realização de testes de glicemia em crianças de até 6 anos. Milhares de crianças no Brasil não sabem que são portadoras do diabetes. E ainda, vereadores avaliam primeiras ações do presidente interino Michel Temer. Ele está recuperando e eu acho que ele vai conseguir, de uma forma ou de outra, trazer o crescimento do nosso país. Esse governo não serve para a nação brasileira. E nada mais justo de que o retorno da presidente Dilma à sua cadeira. Boa noite. O combate ao tráfico ilegal de animais silvestres é o principal assunto refletido na Semana do Meio Ambiente. As atividades iniciaram em 30 de maio e seguem até o dia 7 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial. No Legislativo, os parlamentares comentaram a importância do assunto. A iniciativa é da Prefeitura de Passo Fundo em parceria com outras entidades. A programação conta com a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, além de oficinas, exposições, caminhadas e uma campanha de descarte de produtos eletrônicos. O vereador Wilson Liu falou sobre o assunto. Nós sempre temos dito que quando se fala em meio ambiente, a primeira coisa que tem que se falar é em ser humano. Mas este ser humano, ele sempre está em relação com a natureza. Nós viemos multissecularmente pensando que o ser humano ele era o senhor e dominador da natureza. E hoje há lutas e há o reconhecimento de que não, um depende do outro. O ser humano depende da natureza e a natureza depende do ser humano, mas o ser humano depende mais da natureza do que o contrário. Então, nada mais justo de que nós pensarmos. Se nós quisermos preservar a vida do ser humano e as outras formas de vida, nós temos que pensar em preservar a natureza com toda a sua biodiversidade. E pensar na biodiversidade é não colocar nenhuma forma de vida acima da outra. Isso é um debate quente e é um debate complicado. A Semana do Meio Ambiente este ano ela tem um tema específico que é a caça ilegal. Hoje, o que mais mata, de fato, em primeiro lugar, são os acidentes ou incidentes de trânsito que atropelam animais nas rodovias, às vezes por imprudência, às vezes por rodovias simplesmente colocadas em regiões complicadas que seriam de preservação, mas não colocados obstáculos suficientes para que os animais não possam adentrar na pista e as passarelas também para eles poderem atravessar por baixo da rodovia livres. Então, são problemas. Mas o segundo ou o terceiro, não saberia dizer exato agora, é a caça ilegal. E a caça ilegal, ela é predatória e ela é criminosa porque ela é ilegal. Então, esse ano esse debate grande para que as pessoas tenham essa consciência. Durante o grande expediente, o orador Alberi Grando também deu ênfase ao assunto. Ele reforçou a necessidade do ser humano manter uma boa relação com a natureza. Na Semana do Meio Ambiente, que é instituída pela Organização Mundial da Saúde, ou melhor, pelas Nações Unidas, também todos os anos a gente faz isso, Eu lembro que eu já fiz um grande expediente também nesse sentido aqui. Hoje, de novo, eu lembrei, até porque o foco agora, nesse ano do meio ambiente, é justamente sobre o assassinato, a atrocidade que se faz com os animais silvestres, E o Brasil é um dos que mais perde animais que são exportados quando não são mortos, por pessoas que vêm aqui. Se calcula que anualmente 38 milhões de animais eles são abatidos ou capturados, sendo que 40% disso vai para o exterior. Então é importante que se faça na Semana do Meio Ambiente uma reflexão. Será que não pode fazer alguma coisa a mais nesse sentido? Eu deixo isso para as pessoas pensarem. Então, por isso que nós trouxemos também, mostramos ali toda a agenda da semana, que principalmente a Agenda 21 tem trabalhado muito em cima dessa questão, e toda semana tem alguma coisa relativa à Semana do Meio Ambiente. O projeto de lei que prevê a realização de testes de glicemia em crianças de até 6 anos foi aprovado na última sessão plenária.
De autoria do vereador Aristeu Dalalana, a matéria segue agora para a sanção do Executivo. A Federação Internacional de Diabetes avalia que cerca de 370 milhões de pessoas possuem a doença. Já o Brasil ocupa o 4º lugar nessa classificação. Pensando nisso, o autor da matéria, aprovada com 11 votos favoráveis, destaca que a chamada Lei Valentina pretende ajudar no diagnóstico antecipado da doença. Esse projeto é o chamado projeto Lei Valentina. Essa é uma história de uma menina, né, que tem como várias e várias milhares de crianças no Brasil não sabem que são portadoras do diabetes. E a gente sabe que a diabetes é uma doença muito silenciosa, que é uma das doenças que mais matam no Brasil. E a gente fez esse projeto para que todas as entidades, hospitais, unidades de saúde, que fosse feito esse teste nas crianças, porque como ela é chamada pela classe médica como uma doença silenciosa, uma doença que demora para aparecer, ela é uma doença que muitas vezes as pessoas acabam morrendo, como seria o caso da Valentina, se não fosse uma enfermeira, que resolveu, antes de aplicar uma quantidade de soro que o médico pediu para aplicar nela, e resolveu fazer o teste, desconfiou e fez o teste nessa criança. E essa criança estava com um diabetes altíssimo, e se ela colocasse o soro que o médico montou, mataria aquela criança na hora. E por isso que a gente criou essa lei, porque a gente sabe que muitas e muitas pessoas na nossa cidade, milhares de pessoas no Rio Grande do Sul e no Brasil, crianças são portadoras da diabetes. O projeto também institui que a realização gratuita do teste de glicemia capilar deve ser feita nos atendimentos de emergências e urgências em todos os hospitais públicos e privados do município. Essa é a grande preocupação da classe médica em não ser favorável a esse projeto. A gente sabe disso, né? É a questão financeira que as coisas particulares sempre não querem agir de maneira nenhuma, né? Mas é benéfico à saúde, não é tão caro, entendeu? E é uma coisa que vai salvar a vida. Espero que o prefeito tenha sensibilidade, né? Respeite a opinião dele, que não vete esse projeto, porque esse é um projeto que daqui 20, 30 anos as pessoas vão estar lembrando, né? O prefeito aprovou esse projeto, né? Se vão espernear as pessoas que trabalham na área da saúde particular, o problema não é meu, o problema é deles, né? O meu problema e a minha preocupação é com a saúde do povo passufundense. A Prefeitura divulgou uma prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2016. A arrecadação do município tem 3 principais fontes: o Estado, a União e as receitas próprias, obtidas através do pagamento de impostos. De acordo com o secretário de Finanças, Gilberto Bedin, a arrecadação dos primeiros meses superou a meta. A expectativa era de R$ 175 milhões, mas fechou em 183 milhões. O programa Cidadania e Atitude desta quinta-feira vai resgatar a história dos Vincentinos. Há 100 anos, a entidade realiza ações de caridade em Passo Fundo. Acompanhe um trecho da entrevista que será exibida após a reprise da sessão plenária. Nós temos muitas promoções aqui em Passo Fundo de famílias que não tinham nada, que eram assim realmente pobres, e hoje eles são advogados, são administradores e são empresários. Então esse momento, nesses 100 anos, é o que nos faz acreditar que valeu a pena. Hoje a gente está divulgando um pouco mais o trabalho vicentino, mas até muitos anos atrás não era divulgado, se vivia aquele texto do Evangelho que diz que a mão direita faz, a esquerda não saiba, né? E veja a seguir uma entrevista especial com os vereadores sobre as ações do governo interino de Michel Temer. É um minuto só, a gente já volta.
Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar a vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51 3284 3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. O governo provisório de Michel Temer está na terceira semana de trabalho. Desde que o PMDBista assumiu a presidência da República, uma série de fatos envolvendo a gestão dele gerou intenso debate na imprensa e nos meios político e econômico. Na Câmara Municipal, as ações são avaliadas pelos vereadores. A jornalista Paula Petrini ouviu a opinião de 2 parlamentares. Acompanhe. Isso mesmo, Ana. Eu estou com o vereador Alex Necker, do PCdoB, e também o vereador Paulo Pontual, do PP, que apoia o governo do presidente interino Michel Temer. Vereador, eu inicio então este debate com o senhor. Qual é a sua opinião então sobre esses cerca de 15, 20 dias que já se passaram? Em princípio, a gente tem observado que o Brasil está tendo uma nova oportunidade de resgatar o crescimento, o desenvolvimento do país. A gente sabe da dificuldade do Michel Temer em retomar um país que, na verdade, estava na situação que está, certo? Então, a gente torce para que o Michel Temer consiga resgatar isso. A gente vê que as aprovações no Senado e na Câmara Federal já está fluindo, já existe uma conscientização dos deputados e, consequentemente, também dos senadores, no sentido de resgatar a retomada do crescimento do nosso país. Isso, para mim, eu acho muito importante, porque o cenário do nosso país, a nível de exterior, a gente tinha perdido muito a credibilidade. Não é da noite para o dia que vai se conseguir se resgatar, de uma forma ou de outra, o crescimento, o desenvolvimento e a valorização do país fora do Brasil. Mas eu acho que o trabalho está bem encaminhado, eu acho que ele está conseguindo, de uma forma ou de outra, resgatar a credibilidade do país e, consequentemente, levar o trabalho para dentro da Câmara e do Senado e, com isso, tendo a respeitabilidade também dessas duas, da Câmara e do Senado. E ele está recuperando e eu acho que ele vai conseguir, de uma forma ou de outra, trazer o crescimento do nosso país. Vereador Alex, o vereador Paulo Pontual disse que o trabalho já está bem encaminhado, apesar do pouco tempo aí que temos o presidente interinamente, Michel Temer. O senhor concorda com isso? Olha, primeiro eu acho importante que a gente diga que eu não reconheço no vice-presidente Michel Temer um governo respeitável, ou seja, ele não me representa enquanto presidente do Brasil. Primeiro porque ele foi eleito numa chapa com a Dilma, de candidata a presidente, com uma proposta de governo que ele está rasgando agora. Então ele não está cumprindo com grande parte dos compromissos da chapa que foi eleita no processo eleitoral passado. Segundo, nós temos visto nesses poucos mais de 20 dias vários retrocessos. Eles marcados por os mais variados, mas os principais. A nomeação de 11 ministros investigados ou citados na Lava Jato. Essa recente conjunto de gravações da delação premiada que envolve as figuras que estavam à frente do processo de impeachment da presidente Dilma. Está mais do que mostrado para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, e aí eu discordo do vereador Paulo Pontual. Me parece que, com essa movimentação política que foi feita no Brasil, os países e as instituições do exterior cada vez mais descaracterizam a República do Brasil, porque está claro para quem quiser ver que a presidente Dilma foi envolvida por um conjunto de políticos e de instituições do Brasil, entre elas até instituições de representação empresarial, que tramaram para retirá-la do poder sem justificativa.
buscando uma justificativa numas pedaladas fiscais, mas, na verdade, única e exclusivamente, como demonstram todas as gravações que agora estão vindo a públicos, com o objetivo de paralisar a investigação de corrupção no Brasil. Então, quer dizer, nós temos uma presidente que é extremamente inocente, justa, sem nenhuma citação e nenhum processo de investigação, que está sendo retirada do poder, e quem está assumindo é aqueles que todo dia tem algo novo sobre as suas relações não republicanas, para não chamar de corruptas, com a sociedade brasileira e os mais variados. Então, me parece que o Brasil só vem perdendo nesses últimos dias. Vereador Paulo, o senhor acredita que para que o Brasil caminhe para frente, a gente precisa retroceder ainda um pouquinho? Em princípio, eu acho que o cenário no Brasil é um cenário bem difícil, certo? É um cenário, sou obrigado a discordar do vereador Alex, de que a Dilma não estava sabendo de nada da corrupção do nosso país, dos envolvimentos de tantos falcatrua, do comando do PT, a nível de país, a nível de partido. Mas eu quero dizer o seguinte, que o cenário político hoje do nosso país, a gente não tem muita opção de escolher, posso dizer, ministros que têm competência de administrar e tocar a situação do nosso país hoje. A gente não tem condições hoje de conseguir captar nesse cenário de envolvimento da corrupção, tanto o PT como tantos outros partidos envolvidos aí. Nós não temos opções, certo? Nós temos que, de uma forma ou de outra, unir o útil ao agradável, acreditar na justiça, que quem tem que ser condenado tem que ser condenado, quem tem que responder, e que, de uma forma ou de outra, esse cenário seja julgado pela justiça. Agora, tantos ministros que estão aqui hoje, que estão, de uma forma ou de outra, que estão sendo acusados pelo Ministério Público, faziam parte do governo Dilma. E eu não sei por que ele está tão preocupado. Antes o vereador Alex não estava preocupado. Agora ele está preocupado porque é do governo, do Michel Temer, do PMDB, que assumiu o país. Eu acho que isso é mais uma justificativa da defesa que o PCdoB vem fazendo, junto ao governo Dilma e junto com o PT, e é lamentável que a gente vê no cenário de retrocesso do nosso país a justificativa e sempre as mesmas situações que ocorrem. Quer dizer, eu acho que prioridade agora é nós procurar, de uma forma ou de outra, fazer a retomada do crescimento do país. É o primeiro ponto. A questão do julgamento, deixa a justiça fazer. Agora temos que parar de continuar alimentando de que a Dilma, o PT e todos os outros partidos coligados que estavam junto com a Dilma não roubaram, não se envolveram em desvio de dinheiro, corrupção e tudo mais. Tão envolvido, tem que responder. Agora, eu não posso admitir uma defesa e ao mesmo tempo que existe uma defesa do governo Dilma pelo PCdoB e pelo PT, a justificativa dos ministros que faziam parte do governo Dilma. E que, de uma forma ou de outra, ela só se elegeu com a ajuda dos ministros que são deputados e senadores dos outros partidos, do PP, do PCdoB, do PSDB, do PMDB, tantos outros partidos. Então eu não sei porquê, eu acho que nós temos que parar, de uma forma ou de outra, de tentar justificar o que é injustificável, que o PT não se envolveu e que a Dilma não se envolveu. Vereador Alex Necker, então, para encerrarmos o debate, agora é com o senhor. A verdade é a seguinte, vereador Paulo, nós não vamos parar de denunciar o golpe. Uma presidente que foi eleita pela maioria do povo brasileiro, que não cometeu crime algum, não pode e não deve, em lugar algum do mundo, ser retirada do poder única e exclusivamente porque os derrotados no processo eleitoral não aceitaram o resultado da eleição até hoje. Segundo, o governo Michel Temer, ele surge a partir da ideia de que agora nós teremos um novo Brasil sem corrupção. O governo Michel Temer já nasce dentro da corrupção. Ele é a própria cara da corrupção. E não sou eu que estou dizendo. Eles mesmos estão falando nas gravações que estão sendo apresentadas para a população.
É a voz do Renan Calheiros dizendo que trabalhou para paralisar a Lava Jato. É a voz do Cunha dizendo que tinha combinado coisas com o Temer e inclusive com membros do Superior Tribunal Federal. Então está mais do que claro para a população brasileira que a disputa pelo poder não se deu para retirar uma presidente que era desonesta, mas sim porque essa presidente não aceitou em momento nenhum interferir nas ações de investigação do poder público, do Ministério Público, da Polícia Federal e dos promotores, mesmo muitas vezes nós mesmos questionando elementos dessa investigação e formas que essa investigação vinha a público. Mas o que está claro para a população é isso. O governo Temer representa o retrocesso. Paralisou, cancelou 11.250 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Está mexendo no fundo soberano do pré-sal. Vai privatizar o pré-sal, retirando a salvaguarda da Petrobras. Já discutiu a redução das coberturas do Sistema Único de Saúde. Está debatendo no Congresso Nacional a ampliação da meta fiscal, uma meta fiscal que a presidente Dilma mandou de 93 bilhões, ele mandou de 170 bilhões, onde não tem vinculação nenhuma, onde vai ser investido esse recurso. Nos parece que as tentativas feitas por esse governo, elas só são aplaudidas por um determinado setor. Aquele setor que sempre ganhou. O setor especulativo, o setor do capital rentista, os bancos, aqueles que não têm compromisso com a geração de emprego e renda no Brasil. Então, me parece que esse governo não serve para a nação brasileira. E nada mais justo de que o retorno da presidente Dilma à sua cadeira, pois ela foi eleita para comandar o Brasil até 2018. Então, eu conversei com o vereador Alex Necker, do PCdoB, e também o vereador Paulo Pontual, do PP, fazendo uma avaliação sobre o presidente interino Michel Temer. Ana, a gente retorna ao estúdio contigo. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes está mobilizado em prol de melhorias na frota da Codepas. Por isso, um abaixo-assinado está circulando dentro dos coletivos urbanos em busca de apoio da comunidade. Até agora, o documento tem 2.000 assinaturas e em breve será remetido ao poder público. Conforme o presidente da companhia, Tadeu Karzeski, no dia 6 de junho acontece a licitação para contratar a empresa que deve financiar a compra de 10 ônibus. O município lançou 13 editais, mas não houve interessados. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.